Provérbios capítulo 15, no seu verso 3, nos falam a respeito de um atributo de Deus que é a onisciência. Diz o verso 3 de Provérbios 15: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Podemos também observar em 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, quando Deus enviou um profeta chamado Anani para falar ao rei Asa, rei de Judá. Ele diz: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora, haverá guerras contra ti. Esse atributo de Deus, que é a onisciência, significa conhecer todas as coisas. Todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus. Os olhos de Deus estão em toda parte. Podemos ver a contemplação do salmista Davi, um homem segundo o coração de Deus, que tinha esse conhecimento, e ele podia dizer no Salmo 139, nos seus versos 13 a 16, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então Deus tem os seus olhos por toda a terra. Ele também sonda os corações. Ele observa os caminhos de cada um. Podemos ver isso nas palavras de Salomão, em 1 Reis, capítulo 8, verso 39, diz: ouve, tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. Então Deus sabe tudo a respeito de tudo e conhece a todos em todo o tempo. Ele conhece o futuro, conhece o passado e o presente, e conhece eventos possíveis
que nunca acontecem, não menos do que os eventos que de fato ocorrem. Deus tem esse conhecimento. Podemos ler um texto que está em Isaías, capítulo 48, seu verso 18. O profeta Isaías, ele diz o seguinte: se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Deus conhece todas as coisas. Deus não precisa buscar informações a respeito das coisas, como, por exemplo, um computador que recupera um arquivo. Todo o seu conhecimento está imediata e diretamente diante dele. E nós podemos saber disso através dos escritores bíblicos, que se mostraram espantados com a capacidade da mente de Deus com respeito a todas as coisas que ocorrem. Davi, voltando para esse exemplo deste homem, ele tinha essa percepção. E no Salmo 139 ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobre modo elevado não o posso atingir. Essa percepção é algo que nós precisamos ter, como o profeta Isaías tinha, quando capítulo 40 de Isaías, ele vai dizer palavras que depois vão ser repetidas pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11. Paulo utiliza das mesmas palavras, que diz: quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? No verso 28 desse capítulo 40 diz: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. O conhecimento de Deus está ligado a uma importante doutrina que é a soberania de Deus. Ele conhece todas as coisas, porque Ele é Criador, sustenta todas as coisas a todo momento, de acordo com o seu plano divino. O apóstolo Paulo fala-nos sobre isso em Efésios, capítulo 1, verso 11. Diz assim:
Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A ideia de que Deus poderia conhecer e pré-conhecer todas as coisas sem controlar tudo não é uma ideia bíblica, é antibíblica, como também está fora da lógica daquilo que Deus é. Então, nós que temos este privilégio de termos o novo nascimento, o arrependimento através da palavra, da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, nós somos encorajados pela onisciência de Deus, por esse conhecimento prévio de Deus, que Ele sabe de todas as coisas. Ele assegura que todas as coisas a respeito deles são conhecidas por aquele que os ama e não descuidará de coisa alguma que lhe diga respeito. Esse conhecimento nos traz confiança, paz, esperança. Voltando para o profeta Isaías, no seu capítulo 40, verso 27 em diante, diz: Porque, pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Deus cuida de todas as coisas. Na oração que o Senhor Jesus ensinou, o Sermão do Monte, capítulo 6, seu verso 8, diz assim: Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Então, nós que somos crentes no Senhor, devemos confiar na onisciência de Deus. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Para aqueles descrentes, para os que não confiam na palavra de Deus, não confiam no Senhor Jesus Cristo, a verdade do conhecimento universal de Deus deve trazer terror, porque se constitui uma advertência de que ninguém pode esconder-se ou esconder de Deus seus
pecados, porque Deus conhece todas as coisas. Voltando para Davi, no Salmo 139, no verso 7, ele diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Os olhos de Deus estão sobre nós. Portanto, esse conhecimento, essa onisciência de Deus, ela deve nos trazer o temor de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 13 diz: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Aproveite enquanto você pode pedir socorro para o Senhor Jesus Cristo. O Senhor te convida: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Busque ao Senhor enquanto é tempo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Que Deus te abençoe. Amém.